Certinho, Nayara? Certinho. Bom dia a todos que estão chegando aí agora. Então, o Ricardo vai começar já já as decorações de tortas. Então, Ricardo, o que você planejou para hoje? Que tipo de material? O que você vai estar usando? Bom, primeira coisa que eu acho que é importante a gente salientar é o tipo de equipamento que você vai usar, o tipo de acessório básico que você vai usar. Um bom profissional ele tem que ter uma carta de ferramentas. Imagine bem, eu sempre gosto de ilustrar as coisas. Se você tem uma tarefa, por exemplo, a cumprir, se você tem uma missão a cumprir, você precisa de estar trabalhando com as ferramentas corretas. E isso, a qualidade, ela faz total diferença. Um confeiteiro, que se diz confeiteiro de verdade, um cara, uma pessoa que entende, a primeira coisa que ela tem que ter com qualidade é uma bailarina. Essa é a primeira coisa. A pessoa fala para mim, eu sou confeiteiro e não tenho uma bailarina, me desculpe, você ainda está no meio do caminho, tá? Porque o confeiteiro tem que ter uma bailarina. E eu tenho um orgulho enorme dessa bailarina aqui, porque essa bailarina ela está comigo há 11 anos. Hoje ela está do mesmo jeito. Essa bailarina é da CIMAP, essa aqui era um protótipo. Foi um primeiro lote, nessa época eu trabalhava numa distribuidora aqui em Brasília, nós estávamos iniciando uma parceria com a CIMAP naquela época. Eu não me esqueço esse dia que uma das fundadoras, né, da CIMAP veio a Brasília nos visitar, nos passar o treinamento e trouxe essa bailarina, e naquela época eu era técnico dessa distribuidora e ela me deu essa bailarina de presente. Então tem 11 anos que eu tenho essa bailarina da CIMAP. Uma das coisas que eu gosto sempre de salientar é o seguinte: parcerias de qualidade elas são duradouras. Hoje, se você tiver a condição, se você tiver a acessibilidade de comprar uma bailarina de qualidade, essa aqui você pode ter certeza que eu te recomendo, porque essa bailarina conhece o Brasil inteiro. Eu falo que se eu botar o bolo aqui em cima, ela trabalha quase sozinha, né? Porque muitas tortas já passaram nessa bailarina aqui. Então, essa bailarina da CIMAP, hoje tem várias marcas, mas a que eu utilizo, a que eu recomendo, é essa bailarina de ferro fundido, com um rolamento, faz com que ela tenha estabilidade. Por que uma bailarina de qualidade é importante? Veja bem, quando você está alisando um bolo, quando você está fazendo o acabamento de um bolo, você não pode ter jogo. O que é o jogo? Você tem um negócio que fica dançando, um negócio avacaiado, sua torta fica de qualquer jeito. Ou seja, você precisa de algo estável. E essa bailarina, ela me proporciona trabalhar tanto com bolos menores ou com bolos maiores. Por quê? Porque como ela é de rolamento, ela tem um eixo bem firme, faz com que eu possa trabalhar com bolos na extremidade sem dificuldades. Então, essa é a primeira dica de hoje. Uma boa bailarina, tá? Ah, Ricardo, hoje eu não tenho condições. Coloca isso aqui como um objetivo para você. Depois, uma boa espátula. Confeiteiro tem que ter vários tipos de espátula, mas hoje nós estamos trabalhando com bolos muito altos. Bolos altos você não consegue trabalhar com espátula curva. O que é uma espátula curva? Uma espátula que ela tem um L aqui, facilita quando você vai trabalhar com bolos maiores, bolos quadrados, bolos retangulares. Porque como você vai alisar um bolo, tocando em cima do bolo não funciona. Então, mas para bolos normais, bolos menores, é importante você também ter uma espátula de qualidade, uma espátula reta, uma espátula que condiz com o tamanho do seu bolo, ok? Depois, papel manteiga, que é fundamental, base dourada. Isso para mim tem uma diferença muito grande. Eu, Ricardo, gosto desse tipo de base. Também fui uma das primeiras pessoas, né, isso há 10 anos atrás, a cobrar isso no nosso país. Esse disco também eu tenho um orgulho enorme de trabalhar e gosto pela qualidade e também pela parceria que eu tenho com essa empresa há mais de uma década. Esses pratinhos são da Pris Baker.
que faz parte do grupo da Pris Embalagens. Por que eu gosto dele? Primeiro que é um design, a qualidade do produto e resistência. Isso aqui faz uma diferença muito grande. E você tem outros também, mas eu gosto muito disso aqui. Por quê? Pequenos detalhes fazem a diferença. O que faz a diferença na decoração de um bolo é o detalhe. O que faz a diferença de um bolo não é você, por exemplo, hoje nos tempos atuais, nós trabalhamos muito com scrapbook. Eu digo que depois que inventaram esse produto, facilitou a acessibilidade para muitas pessoas em termos de confeitaria. Porque nos limita em termos de criatividade. Porque a pessoa já imprime o tema da festa, você alisa o bolo e você faz aquela decoração. Mas o que a gente tem que pensar? Um scrapbook, um elemento de decoração, não corrige imperfeições da técnica. O que é a técnica? É um alisamento, um batimento perfeito de um chantilly. Isso é importante a gente salientar. Tá? Então eu vou bater muito nessa tecla hoje com vocês nesse sentido. E eu já quero iniciar essa aula de hoje em termos de técnica, reproduzindo algo que se utiliza muito na chocolateria, que é o cone, tá? Um cone de papel manteiga, porque isso vai te ajudar. Eu vejo que as pessoas querem fazer escritas em cima de bolos, em cima de tortas, mas tem um erro de caligrafia e um erro de cálculo na hora de fazer isso aqui. Primeira coisa que não é um quadrado, eu quero que você observe aqui que nós temos um retângulo. E aí eu vou iniciar essa técnica de forma muito simples. O que eu tenho que compreender aqui? Aqui, ó, eu não tenho um triângulo, tá? Eu não tenho um triângulo. Você observa que uma ponta é maior do que a outra, ok? Ó, uma ponta é maior do que a outra. Eu vou recortar isso aqui. Olha só, ok? Aí você vai falar, tá, como eu vou fazer esse negócio? Agora eu vou te mostrar um meio prático, fácil de fazer isso aqui, que a matemática nos mostra, ok? Eu vou colocar aqui, ó, cria esse hábito. Isso aqui quando você matava a aula de matemática, quando você era jovem, igual eu já fiz várias vezes, isso aqui vai te fazer falta. Quando você vai aquelas regras, né, aritméticas lá. Isso aqui é muito fácil. Eu vou vir com A sobre B, ok? E C sobre A e B. Aí você fala, mas que negócio mais doido é esse aqui? Aula de matemática, 7 horas da manhã. É muito simples, veja bem. A sobre B. Ó, aqui ó, eu já tenho meu cone. Ó. A sobre B eu já tenho meu cone. E depois eu vou vir aqui ó, com C sobre A e B. Rapaz. E o finalzinho aí para poder fechar. Você joga para dentro. Deixa eu só puxar ele aqui que as pessoas vão compreender melhor. Vou fazer ele mais curtinho para subir aqui a diferença, tá? Ó. Ok? Você vai ter a sobra aqui. Olha lá. Essa sobra vem para cá. Bacana. Beleza? Fácil, né? Bem fácil. Não tem dificuldade. Não tem dificuldade. Isso aqui nós vamos usar daqui a pouco. Vou fazer outra aqui para poder deixar na minha reserva já, né? Eu não lembro, né? B, A e C. Beleza. Ok? Então, chegou aqui. É muito rápido. Não tem dificuldade. E isso aqui vai te trazer depois uma praticidade na hora de fazer a sua escrita. Ok? Ó. Certo. Aqui eu tenho aqui, Nayara.
algumas decorações de chocolate. Isso é uma coisa importante. Eu sou um camarada que defende muito a utilização de chocolate nas decorações. Por quê? Eu acredito que o confeiteiro, ele tem que ser o artista, ele tem que sair da zona de conforto dele. A partir do momento que eu pego algo que alguém imprimiu exclusivamente, meus bolos são baseados só em cima daquilo, eu não estou expondo a minha criatividade. Então, como eu tenho essa facilidade, já tenho a técnica desenvolvida de fazer decorações com chocolate, é o primeiro recurso que eu tenho. Foi o que me deu, de certa forma, a relevância na confeitaria. Porque o que hoje a maioria das pessoas trabalham já é algo que eu já venho construindo há muito tempo. Ou seja, papel manteiga, cortador, uma faca, qualquer coisa dessa, eu consigo fazer uma decoração. Então, isso é uma coisa importante. Quando eu falo que o menos é mais, é a partir desse princípio aqui. E aí, uma das coisas que eu gosto também, porque isso aqui me possibilita algo. Tudo que está em cima do bolo é comestível. Quando eu vejo uma pessoa postar uma foto de um bolo que tem lá um bombom da marca F, por exemplo, ou da marca N com a embalagem em cima, aquilo me mata de desgosto. Por que aquilo me mata de desgosto? Porque é a falta de criatividade ali, instalada ali. É a falta da higiene. Você tem que começar a pensar que tudo que está dentro daquele prato de um primeiro momento, ele é comestível. Mas nós temos hoje, por exemplo, mais tarde eu vou trabalhar com uma outra técnica que parte do princípio que eu posso utilizar algo que não seja comestível. Mas é importante a gente avaliar isso, é ter discernimento. Nós estamos vivendo tempos que cada vez mais a segurança alimentar ela está em evidência. Então nós temos que salientar isso. Isso tudo é técnica, é termo técnico, é pensamento. Lembrando que nós temos uma loja, que eu trabalho com uma loja aberta. Isso aqui é uma coisa importante também. Decorações te possibilita abrir a sua mente também no momento de dificuldade. Qual que é o momento de dificuldade? Vai ter momentos que você vai estar trabalhando que você não está nem um pouco inspirado. E aí você já tem as decorações prontas. Isso vai facilitar a tua vida. Ou seja, aqui é papel manteiga e aqui o que eu tenho? Corações feitos de chocolate branco. Ok? Corações feitos com chocolate branco temperado, pode ser cobertura, sobre um papel manteiga, tem a primeira cristalização e você vem e recorta. Então aqui vamos Tá? lá, você pegou, derreteu lá o chocolate, tal, você fez a Vou mostrar. têmpera ou então a cobertura. Fiz a têmpera ou a cobertura, tá? Olha só. Vamos explicar para as pessoas. Fiz aqui a minha têmpera, ok? Exatamente esse papel aqui, ó. Fiz a minha têmpera. Exatamente mesmo, tá Exatamente marcado. ele tá marcado. Fiz a minha têmpera. Coloquei o meu chocolate aqui, espalhei, deixei ele niveladinho. Você espalhou o chocolate. Espalhei com a espátula e tal. Deixei ele enxugar. O que é ele enxugar? A primeira cristalização. Deixei ele fazer a primeira cristalização. E aí depois disso eu vim e cortei com um marcador. Ou se eu posso fazer, por exemplo, um gabarito, que é um coração num isopor, numa cartolina, e depois vim com a faca e fazendo um contorno. Pronto. Isso aqui é técnica antiga de decoração, mas que faz uma diferença enorme. Ou seja, aqui eu estou valorizando o meu trabalho, o meu conhecimento, a minha técnica. Ok? Bom. Isso é muito bom. Inclusive, teve até, tem casos, né? Teve casos também que a gente precisou ajudar agora nessa Páscoa, dando essa técnica aí, né? Porque a pessoa não tinha a forma nessa espessura e tudo para Sim. poder fazer as plaquinhas e tal. Então, essa técnica aqui, pessoal, é muito boa. Ela te salva para decorações, para quem quer fazer plaquinhas, né, para colocar em cima de algum doce, Sim. alguma coisa com logo. É isso aí, tá bom? Então, aqui eu tenho a cobertura, ok? Cobertura né? derretida.
bem fluida, ok? Mas na temperatura ideal de trabalho. Uma dica que eu posso te dar para você ter uma escrita perfeita é, se você não está com a sua cobertura legal, coloca um pouquinho de gordura, um óleo de coco ou um óleo de canola e passa pela peneira, tá? Que você vai entender agora o que eu vou fazer aqui, tá? Vou fechar o meu cone. Observem que você não precisa se sujar tudo para fazer isso. Bem fininha a escrita, delicada, tá? Isso aqui é uma coisa que faz diferença. Usa sempre o pulso, tá? Para você ter uma firmeza na tua mão. E eu vou vir aqui, ó, olha só. Essa é uma ideia. Eu posso vir aqui e brincar aqui. Eu posso vir e fazer algo maior. Fazer aqui algo maior aqui. Você vai pegando confiança, né? Olha aqui. Fosse eu já tinha Certo? errado um bocado. Isso aqui, na hora que você começa, você não para. Ok? Olha bem, que legal. Isso vale pro Dia das Mães, Dia dos Namorados. Olha só que coisa mais interessante, delicado, é um trabalho fino, né? De técnica isso aqui. De técnica. Ou seja, se eu tenho várias plaquinhas dessas, eu posso, de forma muito simples, já fazer uma decoração que eu já estou habituado a fazer e direcionar ela para aquela data. Isso é a técnica. Ou seja, isso aqui é você dominar a sua técnica, ok? E sem muito recurso. Sem muito recurso, que é uma coisa clássica, né? Como eu estou dizendo aqui. Isso aqui é a tradição da confeitaria, né? Da chocolateria. Aí tem o pessoal que gosta mais de frufru também, né? Vai colocar umas florzinhas, vai pintar o chocolate. Aí é a graça, né? Aí, olha só. Beleza. Fácil, né? Pronto. Show de bola. E aqui o que você vai observar? Que quando a sua cobertura está na temperatura correta, olha só, ela já cristaliza. E fica uma coisa rápida. Olha aí, ó. Ela vai cristalizar. E eu já tenho a minha decoração aqui, ó. Uma caligrafia legal, fina. Tudo que você for fazer com chocolate tem que ser algo fino, algo delicado. Não pode ser aquele negócio avacaiado. Porque é a sua assinatura aqui. Essa é a sua assinatura. Ok?
Vou deixar aqui que daqui a pouco nós vamos utilizar. O pessoal tá gostando aí, né? Tá nisso aqui? Ah, sim. Show de bola. Beleza. Aqui. Então, esse daí, né? Primeira decoração. Você vai usar também. Uma das outras coisas importantes também que nós temos que salientar é o seguinte. Quando você trabalha dentro de um fluxograma, você já pensa isso aqui. Quando você vai confeitar bolo, eu sempre digo que você tem que fazer por etapas. A sua decoração ela tem que já estar na sua mente, você já tem que saber o que você vai fazer. Então, quando eu trabalho com tortas, eu vou me organizar para fazer várias decorações com chocolate. Quando eu me deparo com aquele bolo, eu já tenho várias ideias em cima e eu vou adequando àquela realidade. Falando um pouco agora de chantilly e de corantes. Isso aqui também é algo interessante, que hoje explodiu-se, mas isso também se iniciou lá atrás, em 2014, com uma ideia. Uma ideia de alguém que tinha viajado, que tinha buscado, né? E surgiu-se essa grande marca que eu tenho um orgulho enorme, né? De ser uma das pessoas que foram as primeiras a trabalhar, as primeiras a divulgar, né? E surgiu de uma necessidade que eu estava passando naquela época e da confiança de um pequeno empreendedor nesse sentido. Então, eu gosto muito e sempre recomendo a linha de corantes Grand Chef, os produtos da Grand Chef, desde então. Uma das coisas importantes a salientar essa linha cresceu, mas ela se iniciou com o corante em pó hidrossolúvel, tá? Que era uma necessidade. Em 2011 eu trabalhava em uma chocolateria e confeitaria francesa no Rio de Janeiro, trabalhava com corantes franceses naturais e semi-sintéticos e tinha necessidade naquela época desses corantes. E eu sempre tive um bom relacionamento com o pessoal da Padaria 2000, né, do Armazém 2000, Thiago, Pedro, toda a equipe, mandar um abraço para eles. E aí o que é interessante? O que nós temos que salientar quando se trabalha com corantes? Esse corante aqui é um corante de muita potência. É um corante que você não trabalha com quantidade, você trabalha com a qualidade. E uma das coisas que as pessoas têm que compreender é repouso. Essas cores, elas chegam nessa tonalidade de forma muito rápida e eficaz a partir do repouso. Eu vou trabalhar com um chantilly colorido, por exemplo. Eu, Ricardo, recomendo o quê? Você tingir o seu chantilly, deixa ele em repouso, meia hora, 40 minutos. Porque é o tempo que você tem de fato daquela cor explodir, daquela pigmentação subir. Porque a cor inicial não vai ser a cor final. Porque com o passar do tempo, observem isso, principalmente cores mais vibrantes, cores mais escuras, né? Você precisa de tempo para que ela feche aquela cor. Então o repouso é importante. Eu vou trabalhar com esse corante, tá? Que ele já está ali preparado. Isso vai fazer diferença para mim. Depois, pó metálico, que fica a seu critério aí. Eu já tenho meu chantilly batido aqui. Eu vou mostrar para vocês. Bom, hoje essa aula tá bacana demais, viu, né? A aula tá bacana. Espero que as pessoas tenham dê essa importância para essa aula de hoje. Vou dar uma aula hoje para as pessoas. Quem tiver aí assistindo vai aproveitar para entender um pouco mais sobre chantilly, né? Sobre chantilly. Aqui a gente testa muitas coisas. Existe uma situação importante que a gente tem que compreender dentro da confeitaria. Existem várias marcas, existem várias formas de se trabalhar com confeitaria com acabamento de bolos. Aqui nós temos 3 opções. 2 opções são muito parecidas, né? Ser parecido não significa que é igual.
Nós temos que aprender a distinguir. Nós temos 3 tipos de chantilly aqui. Ah, é chantilly, mas cada um tem um perfil diferente. Isso nós temos que compreender, porque isso faz diferença no resultado final. Nós temos aqui Chantipac Pro. Chantipac é um chantilly com quase 30 anos. Uma das coisas que eu quero salientar para vocês é o seguinte. Eu, Ricardo, sou suspeito para falar desse produto, porque é um produto que eu tenho muita intimidade, principalmente com a versão antiga. O Chantipac é um produto que para o preparo de mousses, para o preparo de cremes, para o preparo de ganaches, é o mais indicado. Por quê? É um chantilly que tem esse perfil. Ele é um perfil de um chantilly que vai mais para a linha tradicional. O que é um chantilly tradicional? Creme de leite e açúcar. Então, hoje, se você me pergunta assim, Ricardo, eu quero um chantilly para mim utilizar na substituição de um creme de leite fresco no preparo de uma ganache. Sem pensar, eu vou te recomendar o Chantipac. Isso é a minha recomendação. Ah, tem outras opções? Tem várias opções, mas o perfil é diferente em termos de sabor, em termos de gordura, em termos de estrutura. E aqui essa é uma variação que eu gostei bastante, que é a de leite condensado, para um perfil de decoração, ok? Agora, o Chantipac é um chantilly mais leve, é um chantilly que ele não é um chantilly, isso é uma coisa que é importante a gente enfatizar, lembrando que eu sou parceiro, mas não sou uma pessoa ligada a nenhuma dessas empresas. Isso é a minha opinião profissional. Existe uma coisa que as pessoas têm que começar a entender. Existe chantilly de alta performance para decorações, que é a parte externa. E existe chantilly para outras aplicações, que é mais abrangente. Aqui nós temos duas situações, dois extremos. Nós temos um chantilly, todos os dois você pode fazer decoração com ele, todos os dois você pode fazer decoração. Mas, se você for querer algo mais estético, de acabamento, algo mais liso, superficialmente falando, isso é em termos de porosidade, isso é técnica, nós temos aqui algo que é mais liso do que esse. Ah, mas isso é uma característica ruim, ela é boa. Depende do que você quer. Todos os dois vai te atender. Mas você tem que compreender que qual que é o seu resultado final, o que você quer. Termos de rendimento em volume são muito parecidos. Como você testa um chantilly de volume? Chantilly não é peso, chantilly é volume na batedeira. Quanto mais pesado for o seu chantilly, menos ele rende em termos de volume. Ou seja, quando você faz um teste de rendimento de chantilly, é quantas tortas você consegue alisar com 1 litro de chantilly. Isso parte do princípio de que, tecnicamente falando, eu trabalho com torta aro 20, que é um bolinho aro 20. Você vai bater 1 litro de chantilly, vai cobrir X tortas. Ok, significa que esse chantilly, 1 litro de chantilly, eu cobri 10 tortas aro 20. Esse é o rendimento do chantilly dentro da minha linha de produção. Se eu bati o outro chantilly, o mesmo volume, tal, em termos de litro, bati, cobri 8 tortas, significa que aquele chantilly rende menos para mim. E aí você vai calcular o preço. Isso faz diferença. E de forma intermediária nós temos a linha Norcal, que é um chantilly também, que faz parte do grupo Puratos, é um bom chantilly, eu gosto também. Todas essas 3 marcas, se elas estão aqui dentro da minha casa, é porque eu gosto de usar. Existem várias outras, tem a Ritz, tem outras aí, tem Mauri, ou seja, você escolhe, porque hoje você tem acesso, né, à informação de qualidade. Mas isso aqui é para você ter um entendimento sobre o que é chantilly. Eu sempre gosto de trabalhar com chantilly um pouco mais pesado. Por que isso? Um chantilly muito leve, ele dá um volume na sua batedeira, mas fica poroso demais na hora de você alisar o seu bolo e não fica legal. Ok? Isso aqui, guardados aqui. Olha a manteiga, Ricardo. Tô vendo a manteiguinha aí. Essa manteiga aqui é fora da curva. Depois eu falo dela. Manteiga caseira. Manteiga original, né? Artesanal. Artesanal, fora da curva.
Isso aqui depois a gente fala dela. A gente começa a falar de coisa boa, né? A gente tem tanta coisa boa. Ó, o meu chantilly já está aqui. Já está colorido, ó. Ok? Meu chantilly está aqui. Deixa ele aqui. Posso ir, né? Era para a parte dos bolos agora? Pode ir. Aqui. Ricardo, você perguntou aqui. Quem? Perguntaram aqui, eu não vi o nome direito. Na hora passou. É bolo ou torta? Duas coisas que nós temos que salientar. A partir do momento que você tem uma massa de bolo, é um bolo. Certo? Isso tem um sentido muito grande. No Brasil a gente considera bolo uma torta. Mas na verdade é um bolo. Ok? Tudo que parte da estrutura de você ter uma massa de bolo recheada é um bolo. Tortas são caracterizadas por texturas de uma massa sablé, por exemplo. Uma massa de uma tartelete, uma tarte de limão, por exemplo, seria uma torta. Uma torta de maçã, isso é o clássico. Só que nós temos que começar a compreender o seguinte: há duplo sentido nas palavras. Então não é errado você falar um bolo decorado ou uma torta decorada, porque nós temos que trabalhar com uma linguagem atual, a linguagem que o mercado trabalha. Tecnicamente você tem que saber que quando eu falo de tortas, eu estou trabalhando com algo bem tradicional, que é o clássico. Mas quando você trabalha de forma comercial, você tem que se aprofundar, se aproximar do seu cliente. Então você trabalha com a linguagem que o seu cliente pratica. Então hoje, por exemplo, no Brasil, isso aqui é uma torta decorada. Quando você vai para uma realidade mais técnica, isso é um bolo decorado, ok? A forma que eu mais gosto de trabalhar é essa. Primeira coisa, bolo prensado. Você consegue compactar a sua massa, você consegue uma uniformidade melhor, você consegue com que ela ganhe durabilidade. E aqui entra um ponto importante. O tipo de recheio que você vai trabalhar determina a qualidade do seu produto final. Se você trabalha com bolos e não tem recheios de qualidade, você arrumou um problema para você. Por que você arrumou um problema? Porque os recheios são parte fundamental da estrutura do seu bolo. Não adianta você ter um bolo bem estruturado, uma massa bem estruturada, mas o seu recheio não é legal. Por isso que é importante salientar sempre isso, que você precisa de ter recheios de qualidade, porque são recheios que vão te trazer a estrutura do teu bolo. Porque imagine bem, quando você vai trabalhar, é importante você utilizar dessa técnica aqui que eu fiz aqui, que é você pegar o seu bolo e deixar ele prensado, mas imagine só, se eu, na hora que eu pegar ele aqui, confeitar, o meu recheio tiver ruim, não tiver numa estrutura legal, vai estourar todo o meu bolo. Então o que adianta você ter uma massa muito boa? Que eu vejo que as pessoas falam assim para mim: Ricardo, a minha massa é muito boa, mas o meu recheio não é legal. Então você começa a compreender que você precisa de ter recheios de qualidade também, tá? Estou abrindo aqui. Passa a faquinha, amor. Não, a etiqueta dá uma qualidade tão boa, né? Aí. Aqui também. Olha só. Beleza. Olha aqui, moço. Aí olha aqui, ó. A textura do recheio. A textura do recheio. Qual é esse recheio, Ricardo? Esse recheio aqui, Nayara, é o recheio poderoso, né, que todo mundo da Páscoa sem erro tem. É uma base de chocolate branco. Essa é uma base de chocolate branco com geleia de frutas vermelhas artesanal. O que eu quero que as pessoas compreendam? Isso aqui faz total diferença.
Observem bem que o bolo está estruturado, mas o recheio tem a textura dele. Olha só, o recheio não está congelado. Olha aqui, ó. O recheio não está congelado. Então isso é uma coisa importante. Isso aqui é ponto de cozimento, é o balanceamento da sua receita. Isso faz total diferença, tá? Porque imagine bem que na hora de você confeitar o seu bolo, isso aqui vai fazer diferença para você. Por que que vai fazer diferença? Um recheio que ele está muito úmido na lateral do bolo, ele não fica legal. Porque ele vai sujar o chantilly todo. Ok? Posso dar sequência? Até aqui tá legal? Uma das coisas que eu vejo muito é as pessoas quando vão confeitar bolo, tá? Isso aqui é a técnica mais prática que você vai começar a compreender. Olha bem. Nome aqui tanto de chantilly, não se preocupe. Olha bem. Por isso a importância de uma boa bailarina, ó. Um confeiteiro que tem habilidade, que tem conhecimento de causa e efeito, ele vai trabalhar dessa forma aqui. A espátula, ela só vai sobre o chantilly. Espátula de confeiteiro não tem que pegar no bolo para sujar o seu chantilly. Você não precisa fazer isso. Então é a leveza. Cobrir bolo não é questão de força ou pressa. É técnica, tá? Uma outra questão importante, que se você tem um chantilly bem batido, você não precisa tecnicamente tá forçando o chantilly. Você não tem essa necessidade. Eu posso utilizar, hoje tem espátulas, né, que faz esse acabamento aqui. Mas eu com a minha espátula eu posso desenvolver isso, ó. Até aqui, né? Era tudo legal aí? Show de bola. O pessoal tá... Desativei aqui os comentários, para o pessoal concentrar aí no alisamento. Uhum. Beleza. Ó. Deixa eu só tirar aqui, às vezes você não tá vendo aí, mas eu tô vendo aqui um negocinho aqui, eu vou tirar ele. Questão importante. Nós estamos vivendo um tempo, uma época que se trabalha muito com as quinas sem dar o acabamento. É legal também, uma coisa bacana. E eu vou deixar essa aqui sem. À noite eu já vou fazer uma com a quina lisa. Porque uma coisa que você tem que compreender é o seguinte, para você tirar essa quina, você sempre vai jogar de fora para dentro.
isso é uma coisa que as pessoas não pensam, elas não praticam, elas vão tirando de qualquer jeito. Não, você tem que vir de fora para o centro, porque o acabamento de um bolo parte desse princípio. Você inverte, observe bem que eu uso a faca da espátula. A espátula é uma faca que não corta. Então, quando você parte desse princípio, a sua mão gira de forma leve. Você tem que ter uma força na tua mão, mas você tem que ter um certo ponto, um eixo central. Observe bem que o meu bolo está reto, ele está bem alisado, ele está tecnicamente dentro da minha proposta, ele está bem estruturado. Eu não precisei passar nada em volta. Com a espátula eu já fiz o meu acabamento. Porque quando você tem a técnica aprimorada, você não precisa de tantas coisas. Mas você tem que ter o básico, tá? Eu vou colocar ela agora na base. As pessoas ficam me perguntando como eu consigo transferir um bolo de um lado para o outro. É muito simples. É porque tem um segredo aqui de baixo, tem um disquinho de isopor aqui embaixo, que me ajuda a fazer isso. Por que que eu tenho esse hábito? Quando eu quero fazer decorações de colocar alguma coisa embaixo, eu tenho que suspender o bolo. E eu não gosto de estar trabalhando com a minha mão suja, eu não gosto. Isso para mim é um negócio que me incomoda. Então, é uma questão mais de técnica. Eu vou jogar o bolo no chão, viu, né? Olha sacanagem aí. Olha aqui, ó. Ó. Ok? Beleza. Limpei minha bailarina. Quanto tempo a gente tem, Nayara? Eu tô sem hora, Ricardo. Ixi, o pessoal aí, vamos o pessoal passar para nós a hora, né? Pra gente ver. Olha aí, então agora, decoração aí. Ó. Show. R$7,52 e 3. Vou fazer mais rápido, não tem BO não. Aqui eu tenho um outro chantilly batido também. Tá? Ó. O importante é a qualidade da informação. Vou vir aqui, ó, passar no rodapé. Deixa eu desativar aqui. Mas se as pessoas quiserem que a gente para também, né? O povo tá todo mundo concentrado, né, tá? É? Desativei aqui os comentários pro pessoal conseguir acompanhar. Momento concentração. Aí, show de bola. Pessoal, só mandando os coraçãozinhos aí, tá? Tá cheio de coração. Fácil, 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 fácil.
Aí. Observem bem. Ok? Acabamento delicado, tá? Não precisa de muita frescura nesse sentido. Aí à noite, Ricardo, vai ser outra decoração às 20 horas, Outro né? Às 21. estilo, é. E aí aí você vai alisar o topo dele, né? Isso, Esse aqui você vai deixar ele irregular mesmo. isso. Certo. Aqui agora eu tenho pó metálico, ok? Estamos correndo quanto tempo, né? Um pouquinho de álcool, cereais. Um pincelzinho da Nayara. Vai chegar aí para as pessoas verem. O detalhe vai fazer a diferença para você. Eu quero que você se apegue a isso, ao detalhe. Um bom confeiteiro, ele não trabalha de forma despretensiosa. Ele tem que ter técnica. Olha só. Traz leveza para o seu bolo. Olha só. Só todo concentrado, né? Uhum. Show de bola. E assim, é simples, né? Uma técnica simples e com um pequeno toque, né? Você consegue dar uma levantada na torta, né? Muito bom. E assim, aqui é a questão da arte, né? Uhum. Observem bem que é a fita, é o detalhe que vai fazer a diferença. Eu posso vir aqui agora e aplicar em cima. Só que tome muito cuidado, eu sou uma pessoa assim que eu não gosto de muita coisa ramuscada demais, mas tem que ter um detalhe. Observe sempre o detalhe é o que vai fazer a diferença. A delicadeza do trabalho. Ou seja, observe que aqui é o toque, tá vendo? Ó?
Observe que é uma decoração rápida. Olha, show de bola. Muito massa. Deixa eu ativar aqui os comentários, ver o que o pessoal tá falando. Olha Aí. só. Uhum. Bem delicado. É. Muito bom. E aí aqui agora. Bem legal, olha aí. E aqui você pode, ó. Uhum. Show de bola. Coisa delicada. Ah, é grande? Não depende. As pessoas sobem um negócio aqui em cima. Aqui você direciona todo no bolo. Quer fazer o nome da tua mãe lá no scrapbook? Coloca o nome da tua mãe aqui. Ah, eu quero fazer uma decoração menor, por exemplo. Você pode. Eu não vou destruir, mas eu poderia. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Aí você vai falar, o cara vai fazer sacanagem com o bolo dele. Aí você vai falar, olha aqui, ó, tem um defeito, certo? Beleza. Não tem problema, vou te mostrar, porque isso acontece também. Você tá lá, vai pegar o seu bolo, estragou o seu bolo. Ó. Eu posso vir aqui. Aqui, aí, top da balada. Uhum. Aí, ó. Coisa bem delicada, uma coisa bacana. E pode colocar realmente o nome da mãe. Coloca né? o nome da mãe aqui em cima no scrapbook. Pode Ou fazer. na própria plaquinha de chocolate. A própria placa. Eu poderia vir aqui, colocar essa placa aqui em cima. Pode Mas fazer, na verdade, é uma vários coisa que modelos, eu né? Coisas não pessoais. vejo a necessidade. Ou então até flores, né, Ricardo? As Aí, flores, sim. o arranjinho de flores, é uma coisa bacana. Bom, diante disso tudo aqui, o que é o interessante para mim? Primeiro, a técnica bem executada, ok? Bolo delicado, que tem a sua personalidade, sem dificuldade, muito prático de se fazer. Mas o que me proporcionou isso tudo? Uma massa bem estruturada e um recheio bem estruturado. O que nós estamos lançando hoje? Na verdade, nós estamos abrindo novamente para venda o nosso e-book, o meu e-book de recheios. Esse e-book, mais de 150 pessoas já adquiriram esse e-book. Esse e-book é a chave que eu tenho para todas as minhas criações, todas as minhas receitas de alto nível, as receitas que eu trabalho na minha loja, as receitas que eu venho juntando há muitos anos, estão dentro desse e-book. O que é importante você ter lá? Você tem lá uma parte de cremes, você tem uma parte de recheios, você tem uma parte de geleias, que você pode aplicar na estruturação de bolos, de bolo caseiro, de bolo no pote, de cone trufado, de caseirinho, de torta, de bombons, de brigadeiros, ou seja, é tudo. São mais de 20 receitas que tem lá. Hoje, para aquelas pessoas que já me seguem, para quem já conhece o meu trabalho, vai ver que é um produto de qualidade. Esse produto, ele ganhou alterações, nós melhoramos aquilo que já era muito bom.
O que que era? Na época era só um e-book que tinha uma medida de receita. Hoje ele tem 2 medidas de receita. Ela tem uma parte de receitas para você fazer em casa numa panela pequena, você tem uma receita já calculada para você lá. E você tem uma para quem tem uma panela mexedeira também, trabalhar na tua casa. Nós colocamos lá também agora um quadro explicativo de todas as temperaturas, além de uma videoaula minha de quase 3 horas explicando todo o e-book, todas as receitas. Além disso tudo, que já é algo extremamente brutal, todas as receitas estão em planilhas de cálculo de custo. Porque não adianta você ser um bom confeiteiro, você querer empreender, mas você não saber fazer cálculo. Ou seja, nós já fizemos esse trabalho para você. Você só vai ter que colocar lá os dados lá dos insumos que você compra, já vai te dar o custo do seu recheio. Então isso já tem uma diferença muito grande para mim no meu trabalho e tenho certeza que para você também. Outra coisa importante que além disso tudo, pensando no Dia das Mães, eu já coloquei lá mais 5 receitas que irão te ajudar a montar uma cesta, que irão te ajudar a ampliar o seu mix. Receitas essas que tem lá um filanciê de coco, que é sem glúten. Nós temos lá um bolo de cenoura que é brutal para você usar o meu brigadeiro intenso ou o meu brigadeiro caseirinho lá em cima. Nós temos lá uma receita de cookie, que é fora da curva também, além do certificado. Isso tudo, salvo engano, um preço baratinho, né? Dividir de 10 vezes, não é possível, não é isso, né? De R$ 248, ela vai estar no valor promocional, né? Até aí, era aqui mais ou menos em 7, 8 dias, por R$ 190. Nossa de Deus. Então você pensa bem. De 10 vezes, de 8, na verdade, Ricardo, tá de 7 vezes isso. Esse valor promocional de 190 tá até 7 vezes. 190 até 7 vezes. Dividido, isso aí é menos de R$ 20 por mês. Menos de R$ 20 por mês para você ter minhas melhores receitas, os melhores produtos, receitas essas que vão fazer a diferença para você, em todos os sentidos. Eu trabalho com docinho para casamento ou para festa, as receitas servem. Eu trabalho com bombons para eventos, as receitas servem. Eu trabalho com bolo no pote, as receitas servem. São receitas chaves de muitas pessoas famosas. Outra coisa importante, eu quero fazer torta, serve, porque eu fiz aqui, eu estou te mostrando que é possível. E isso é uma coisa que é diferenciada, que você precisa de ter, sem sombra de dúvidas, porque vai fazer a diferença. Por quê? Esses recheios são 23 recheios que combinados você faz mais o dobro ou o triplo. Agora, eu não estou te vendendo R$ 5.000 de faturamento, não, eu estou te vendendo conhecimento, que é o que vai fazer a diferença para você no seu dia a dia. E fora também, algo que eu acho que é importante, você precisa de ter um acervo de receitas que realmente vai fazer a diferença para você, tá? Isso. O link, né, Nayara, já tá tudo certinho, né? A estrutura, né, também é outra coisa também, os recheios, tem lá, no caso, os brigadeiros, né, tem vários os pontos, tanto na temperatura, né, que a gente consegue ter mais uma consistência, algo mais certinho. Então a temperatura para brigadeiro ela é muito importante quando você principalmente quer trabalhar na panela mexedora, né? Então tem as temperaturas e também tem na panela pequena também. Então a gente tá com esses dois termômetro, né? Temperatura no termômetro e tudo para poder usar ali os pontos do brigadeiro, né? Ponto de bico, ponto de bolear. Outra coisa também que a gente também tá tendo aí, né, é o suporte, que fala diretamente comigo e com o Ricardo. Então a gente vai auxiliando os alunos. A Páscoa Sem Erro mesmo, ela teve muitos alunos mesmo que estavam precisando desse suporte. E o recheio, né, desse curso aí do e-book, o receituário, tem isso aí. Então é o receituário que contém uma live que a gente fez pro pessoal do e-book no primeiro lançamento. Então assim, tem muitas perguntas, muita coisa, muita informação bacana lá. E tá de 7 vezes, Ricardo, se eu não me engano, acho que dá R$ 27. Acho que é 27. R$ 27 a parcela, sem juros, tá bom? Rapaz, então, uma receita já se paga. Gostaram? Achou legal? Já tiraram o print direitinho? Postem aí
tá? Divulguem mais pessoas. À noite nós temos uma outra live com outra técnica de acabamento. E amanhã às 7h da manhã nós temos a nossa live normal, né? Que é o nosso Café com Empreendedores, que tá espetacular, né? As mensagens, o entendimento, é muito bacana estar com vocês. Começar o dia com vocês é extraordinário, beleza? Grande abraço para todos vocês, correm lá, façam essa aquisição sem medo, que seguramente se você confiar no processo, se você confiar em você, o resultado é garantido, beleza? Um grande beijo para todos vocês, paz e bem, muito obrigado. Tamo junto, até mais tarde. Até mais tarde, pessoal.